Olá pessoal, tudo bom com vocês? Em nosso último encontro, falamos sobre a Revolução Francesa, uma das principais revoluções de toda a história da humanidade. Tão importante que a Revolução ela serve como divisão da história. A Revolução Francesa encerra a Idade Moderna e dá início a uma nova fase da nossa história, que é a Idade Contemporânea, nossa idade atual, nossa era atual da história. Ok? Hoje vamos falar da fase final da Revolução, ou seja, do término da Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte, um general que ganhou grande destaque durante as guerras de conquista francesa, dentro do período revolucionário, Napoleão Bonaparte ele vai dar um golpe que vai acontecer no dia 18 de Brumário, pelo calendário da Revolução, 9 de novembro no calendário gregoriano, e a partir daí Napoleão assume o controle na França, dando início à chamada fase napoleônica, ou período napoleônico, um dos temas mais constantes nos vestibulares, junto com a Revolução Francesa. Então é isso, pessoal. Hoje vamos falar de período napoleônico. É dia de Napoleão Bonaparte. Esse é o cara, hein? Vamos lá? Aí pessoal, esse é o nosso personagem principal dessa história, Napoleão Bonaparte, um dos grandes, um dos gigantes da história, um dos grandes personagens de toda a história da humanidade. Napoleão Bonaparte, quando ele deu o golpe de 18 de Brumário, pelo calendário da Revolução Francesa, ele encerrou o processo revolucionário. Segundo boa parte dos historiadores, a Revolução Francesa termina em 1799, quando Napoleão Bonaparte ele dá um golpe e assume o poder na França. Ok? Então lembrando, o período revolucionário ele vai de 1789, né, o início com a queda da Bastilha, até 1799, quando Napoleão Bonaparte, no dia 9 de novembro de 1799, 18 de Brumário, pelo calendário da Revolução Francesa, dá um golpe de Estado e assume o poder na França. Ok? Napoleão ele vai ter apoio de muitos setores, mas principalmente, está ali para vocês a setinha amarela, verdinho, atenção hein pessoal. Printem a tela, façam um roteiro de estudo no caderno, fiquem à vontade. Ele tinha muito apoio da burguesia. A burguesia já estava cansada, principalmente a alta burguesia, os comerciantes, os banqueiros, com o clima de revolução. Esse clima ele causava uma grande instabilidade política e os negócios não aconteciam, então prejudicava as atividades econômicas. A burguesia começa a enxergar em Napoleão Bonaparte um personagem que poderia trazer estabilidade para a França, permitindo a retomada das atividades econômicas. Então, ele vai receber o apoio da burguesia, também dos camponeses, de vários setores da sociedade. Napoleão ele passa a ser um ícone na sociedade francesa, inclusive pelas conquistas que teve fora da França, na luta contra os países que ameaçavam a França. Outra coisa, Napoleão era visto como aquele que poderia divulgar, expandir os ideais da Revolução Francesa. Lembrando que esses ideais eles eram baseados nas ideias iluministas, de liberdade, igualdade. Então Napoleão seria o responsável por disseminar os ideais da Revolução Francesa, acabando com os regimes absolutistas na Europa. Será que vai ser bem assim mesmo? Acho que não. Bom, o período napoleônico ele tem início com o golpe de 18 de Brumário e ele é dividido em 3 fases para facilitar o estudo, tá? Então a gente tem o período consulado, quando Napoleão ainda vai ser cônsul, tá? Vai de 799 até 1804. O período imperial, que é o Império Napoleônico, quando Napoleão vai se transformar em imperador da França. Mas peraí, não derrubaram a monarquia? Que estranho. Napoleão vai se transformar no imperador da França. E a fase final, que é o governo dos 100 dias, que tem esse nome, vocês não acreditam por quê? Porque durou 100 dias, ok? Então esses são os 3 períodos da era napoleônica na França. Bom, primeira coisa, quando Napoleão ele dá o golpe de Estado, ele vai implantar o que ficou conhecido como o governo do consulado. Então a França ela passa a ser governada por 3 cônsules. Aí, pensando um pouquinho na história, quando a República Romana ela foi instaurada, caiu a monarquia em Roma, Roma Antiga, o Senado instalou a República. E na República Romana você tinha 2 cônsules, 2 caras que lideravam o exército, para um não abusar do poder. Aí Napoleão o que ele vai fazer? Ele vai assumir o poder na França e ele vai implantar o que ficou conhecido como o consulado. 3 cônsules passariam a governar a França. Tem a imagem deles aqui? Dá uma olhadinha.
Pessoal, mas pensem comigo, né? 3 cônsules, mas na realidade quem é que vai ter o poder de fato, ok? No período do consulado, vai ser elaborada uma nova constituição para a França, ok? Então, um novo conjunto de regras para o Estado francês. E por essa constituição, Napoleão Bonaparte ele vai ser o primeiro cônsul, ou seja, os outros dois só servem para figura, para fazer, para decoração, figura decorativa. Quem vai ter o poder de fato é Napoleão Bonaparte. A partir daí, pessoal, Napoleão ele passa a tomar algumas medidas muito importantes, tá? Uma delas foi a criação do Banco da França. O Banco do Brasil, por exemplo, não, Banco da França. Lembrando que em 1808, aqui no Brasil, o Dom João vai fundar o Banco do Brasil, com o mesmo objetivo. O objetivo do Banco da França era fomentar o desenvolvimento, era investir na indústria, investir na agricultura. Vai ser importante também para financiar as batalhas, as guerras francesas. Então, a primeira medida econômica importante de Napoleão foi a criação do Banco da França, okay? Fundamental para o desenvolvimento industrial. Outra coisa importante, para quem lembra, para quem já assistiu o vídeo da Revolução Francesa, durante a Revolução, o Estado francês ele rompeu com a Igreja Católica. Os bens da Igreja foram confiscados, muitos padres foram expulsos do país, alguns tiveram que fugir de medo. Tá? Então, o que Napoleão fez para retomar o apoio da Igreja, para conseguir novamente o apoio da Igreja Católica? Ele vai fazer um acordo. Tá? Esse acordo, uma concordata, está ali em verdinho, foi assinado em 1801. Por esse acordo, a igreja ela não vai reclamar mais dos bens que foram confiscados durante a Revolução. Lembrando, durante a Revolução a igreja teve seus bens na França confiscados. Então a igreja não reclama mais, ela não quer mais esses bens que foram confiscados. Ok? Em contrapartida, Napoleão ele aceita que a Igreja Católica, ou o catolicismo, é a religião da maioria dos franceses. Mas atenção! O catolicismo não vai ser a igreja oficial da França. Napoleão reconhece o catolicismo como religião, igreja da maioria dos franceses. O Estado, teoricamente, ele está separado da religião. Olha o bem-te-vi. Outro fato importante, o clero ele vai continuar sendo pago pelo Estado francês. Tá? Então, Napoleão conseguiu retomar as relações diplomáticas com a Igreja Católica, através da assinatura da Concordata em 1801, certo? A Igreja Católica, o catolicismo, a igreja da maioria dos franceses. Mas, teoricamente, o Estado francês ele é laico, separado da religião, teoricamente. Outra medida muito importante, essa fundamental mesmo, foi a implantação do Código Civil Napoleônico. Tem até a imagem dele aqui, olha só. Cadê o código? Aí está aí o Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil ele vai ser fundamentado nas ideias iluministas, vai ser fundamentado nos anseios da burguesia. A burguesia que lutou, que fez a Revolução Francesa, ela queria que as conquistas durante o processo revolucionário elas fossem mantidas. Então, o que o Código Civil Napoleônico manteve? O que ele determinou? Primeiro, todo cidadão francês é igual perante a lei, baseado nas ideias iluministas. Lembrando, hein, pessoal, isso é muito importante. As mulheres não vão adquirir direito de voto. Na França vão demorar muito para ter direito de voto. Então, quando a gente fala de cidadão na França, é o homem adulto. Não esqueçam disso, tá? Outra coisa, o direito à propriedade privada. Olha só, um anseio da burguesia, um dos pedidos da burguesia, o direito à propriedade privada. Lembrando que na França feudal, a propriedade era da nobreza. Então, o direito à propriedade privada, também baseado nas ideias iluministas, nos anseios da burguesia. Ok? Outra coisa, durante a Revolução foi feito um processo de reforma agrária, distribuição de terras. Esse processo ele foi ratificado, ele foi confirmado pelo Código Civil Napoleônico. Teoricamente, no papel, o Estado é separado da Igreja, mas lembrando, o Estado francês ele sustentava a Igreja Católica e reconhecia o catolicismo como igreja da maioria dos franceses e confirmou o fim dos privilégios feudais. Tá? Então, o Código Civil Napoleônico, dentro dessa estrutura do período napoleônico, ele foi fundamental, muito importante. É a confirmação dos anseios da burguesia. Por isso, o grande apoio a Napoleão Bonaparte, passando um avião. Bom, em 1804, Napoleão, atenção agora, em 1804, Napoleão ele vai realizar um plebiscito. Atenção, plebiscito foi criado em Roma, quando os plebeus eles reivindicavam seus direitos. Então eles conseguiram formar uma assembleia somente dos plebeus. O plebiscito, onde os plebeus se reuniam para tomar decisões, para criar leis para eles, que valiam para toda Roma. O plebiscito, com o passar do tempo, virou sinônimo de consulta popular.
Você faz uma pergunta para a população e a população vota se ela aprova ou não determinada medida. E olha só o que Napoleão vai fazer. Ele vai realizar em 1804 um plebiscito, aproveitando o seu status. E o que foi perguntado para a população? Se Napoleão deveria ser ou não cônsul vitalício. Cônsul vitalício, ou seja, ele seria cônsul da França até a morte. Na prática, o que isso representa? A volta da monarquia. Que estranho, né, pessoal? Os franceses acabaram de derrubar a monarquia, cortar a cabeça de Luís XVI, Napoleão assume o poder com força, é visto como solução, tem apoio da burguesia, do exército e de vários setores sociais na França. Ele vai realizar um plebiscito e nesse plebiscito a maioria da população aprova que ele seja cônsul vitalício. Na prática, é a volta da monarquia na França. No dia 2 de dezembro de 1804, Napoleão foi coroado imperador da França, lá na Catedral de Notre-Dame. Aí detalhe importante, pessoal. Teve a cerimônia de coroação, ou seja, a França voltou a ser uma monarquia. Na cerimônia de coroação, tá aqui a imagem, olha só. Na cerimônia de coroação, Napoleão Bonaparte, o que era comum antigamente? Alguém da igreja, um bispo, ou o próprio Papa, tá? Ele colocava a coroa na cabeça do rei, como se a igreja estivesse, através do poder de Deus, concedendo aquele poder. Então, ali na cerimônia, Napoleão, ele toma a coroa, tá? Da mão do religioso e ele mesmo coloca a coroa na cabeça dele. Ele mesmo se autocoroou. Era uma mensagem. Nenhum poder estava acima do poder de Napoleão Bonaparte. Dá uma olhada na imagem de novo, olha só. Então Napoleão ele se autocoroou, ele tomou a coroa e ele mesmo colocou na cabeça dele. Era um aviso, nenhum poder estava acima do poder de Napoleão Bonaparte. O período napoleônico ele foi marcado por uma grande expansão territorial da França. Tá? Napoleão tinha o objetivo de, sobre a justificativa de espalhar os ideais da Revolução Francesa, ele vai dar início a um processo de conquistas territoriais. E Napoleão ele tinha a seguinte característica: os territórios que eram conquistados, os países que eram conquistados, ele retirava as famílias reais e colocava gente da confiança dele, colocava seus parentes. Ele vai fazer isso na Espanha, por exemplo. Os territórios que eram dominados por Napoleão Bonaparte, né, pelo imperador francês, ele retirava as famílias reais, dinastias muito antigas que estavam no poder há muito tempo e colocava os seus parentes. É uma espécie de nepotismo de Napoleão Bonaparte. E as famílias eram retiradas, alijadas do poder por Napoleão. Ele vai fazer um regaço na Europa, vai mudar fronteiras, vai retirar famílias reais do poder, ok? Napoleão tinha o quê? O objetivo de conquistar, pelo jeito, praticamente todo o continente europeu. Aí se a gente olhar no mapa, dá uma olhadinha. O que está em laranja, por exemplo, era domínio direto da França. E amarelo mais clarinho é onde a França tinha influência. Então, se a gente analisar, praticamente todo o continente europeu ou é dominado diretamente ou é área de influência francesa, tá? Só que, pelo jeito, Napoleão ele tinha um sonho de consumo. Atenção! Qual era o sonho de consumo de Napoleão Bonaparte? O sonho de consumo de Napoleão Bonaparte era dominar a Inglaterra. A Inglaterra, já a grande potência industrial da época, economicamente o país mais poderoso da Europa. Só que tem um problema, a Inglaterra é uma ilha, a Grã-Bretanha, a Inglaterra é uma ilha. Para invadir a Inglaterra, você tem que lutar no mar. E qual que era o problema de Napoleão Bonaparte? A Inglaterra tinha a marinha mais poderosa da época, então a marinha mais equipada, mais poderosa, que tinha muita experiência em batalhas navais, era a Inglaterra. Aí o que Napoleão vai fazer? Ele vai reunir a marinha francesa com a marinha espanhola, que ele já tinha dominado, então a Espanha era aliada de Napoleão Bonaparte, afinal ela era governada por parentes de Napoleão, e ele vai tentar invadir a Inglaterra. Tá? O conflito ele é conhecido como Batalha de Trafalgar. Nessa batalha, a marinha inglesa sozinha vai derrotar a marinha francesa e espanhola juntas. Uma derrota aí humilhante para Napoleão Bonaparte. Devido a isso, ele não conseguiu invadir a Inglaterra, né? Ele já dominava boa parte do continente europeu, mas a Inglaterra era a grande potência, ele vai mudar a estratégia. Agora atenção, pessoal, para tudo, porque isso é muito importante para o vestibular, tá? Napoleão está em verdinho com a setinha amarela apontando. Napoleão ele vai decretar o chamado bloqueio continental. Olha de novo no mapa. Tá vendo a linha rosinha que está passando ali? O que era o bloqueio continental?
Napoleão ele proibiu todos os países da Europa de realizarem comércio com a Inglaterra. Proibiu, olha a empáfia do cara. Ele proibiu todos os países europeus que eram dominados pela França ou tinham alguma influência, ou seja, todo mundo praticamente, de realizarem comércio com a Inglaterra. Qual que era o objetivo? Normalmente é isso que cai no vestibular. Qual que era o objetivo do bloqueio continental? Enfraquecer a Inglaterra economicamente e, por consequência, enfraquecê-la militarmente para uma futura invasão. Ok? Então, se aparecer no vestibular, qual que era o objetivo do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte à Inglaterra? Enfraquecer economicamente a Inglaterra para mais tarde conseguir conquistá-la, certo? Bom, então todos os países europeus estavam proibidos de realizar comércio com a Grã-Bretanha e com a Inglaterra. Portugal, atenção agora, nossa história vai entrar aqui, a história do Brasil. Portugal tinha laços econômicos, uma relação muito estreita com a Inglaterra. Os países eles tinham acordos comerciais muito antigos. Então, Portugal não vai respeitar o bloqueio continental. Portugal vai continuar fazendo comércio com a Inglaterra. Qual foi a consequência disso? Napoleão Bonaparte, ele vai mandar invadir Portugal e a família real portuguesa, ela foge para o Brasil, trazendo toda a estrutura, toda a corte portuguesa. 15 mil pessoas vieram para o Brasil nesse período. Toda a estrutura administrativa saiu de Portugal e veio para cá. A elite, a nobreza portuguesa fugiu diante da invasão dos franceses. Só que essa história, pessoal, a gente vai contar em uma outra aula. Tá? Mas lembrando, a vinda da família real para cá foi muito importante para a nossa história. Por quê? Ela é o ponto inicial, ela acelerou o processo de independência do Brasil em relação a Portugal. Ok? Então, ponto de extrema atenção. Diante do bloqueio continental, Portugal, que era um antigo aliado da Inglaterra, ele não respeitou o bloqueio, Napoleão mandou invadir Portugal. E a família real, junto com a corte, fugiram para o Brasil. Bonito, hein? Dizem que lá em Portugal surgiu um ditado assim: lá se vão os barões para a terra dos cagões. Bem isso. Outro país que não respeitou foi a Rússia. A Rússia, ela começou a ser abastecida pelos franceses, só que os produtos franceses não eram de boa qualidade, né? Eles não conseguiam suprir a Rússia com o que a Inglaterra fazia. Então a Rússia também não respeitou o bloqueio continental. Além disso, a França e a Rússia estavam brigando ali por influência na Polônia. Isso também contou. Mas o fato é que a Rússia não respeitou o bloqueio continental. Resultado, Napoleão Bonaparte, olha o que ele vai fazer. Vai juntar suas forças na Europa, 600 mil soldados, 150 mil cavalos, o exército que fazia o chão tremer. E vai mobilizar esse exército para invadir a Rússia. Uma das grandes besteiras militares de toda a história. Por quê, pessoal? Primeiro, a Rússia muito distante do ponto de abastecimento francês. Então, para que o suprimento chegasse até os soldados, era muito longe. Outra coisa, o inverno russo. Ele é extremamente rigoroso. Extremamente rigoroso. Os soldados franceses não estavam acostumados a um inverno tão rigoroso. Outro fator muito importante. Os russos utilizaram a estratégia de guerra conhecida como terra arrasada. O que é isso? Eles iam recuando e destruindo todos os suprimentos, não deixavam nada de alimentos. Os franceses, conforme eles dominavam, eles se abasteciam do que eles dominavam nas conquistas. O que os russos fizeram? Foram afastando e destruindo tudo, não deixavam nenhum suprimento para os soldados franceses. Com o passar do tempo, Napoleão vai chegar até Moscou, vai chegar na parte central da Rússia, vai conseguir invadir o território, mas ele vai encontrar a região abandonada. Quando ele percebeu a besteira, os soldados morrendo de frio, de fome, ele vai tentar sair da Rússia. Resultado, os russos começaram a atacar na retaguarda. Então usaram uma tática tipo de guerrilha e começaram a atacar na retaguarda do exército francês. Resultado, frio, fome. Dos 600 mil soldados que entraram na Rússia, por volta de 100 mil retornaram. Uma derrota marcante para o exército francês. Ok? Com o enfraquecimento do exército de Napoleão Bonaparte, a França foi invadida em 1814. Napoleão ele foi obrigado a abdicar do trono. Tá? Ele foi preso e exilado na ilha de Elba. Olha só. Uma ilha que fica ali na costa da Itália, no mar Mediterrâneo. Então Napoleão foi derrotado, preso. Acabou o período napoleônico. Será? Sei não. Bom, Napoleão ele estava na ilha de Elba e ele tinha uma guarda por volta de 1000 soldados que eram sua guarda pessoal. Esses soldados o apoiaram e ele conseguiu fugir da ilha, ok? Quem tinha assumido o trono novamente na França é Luís XVIII, parente de Luís XVI. Lembra?
Napoleão ele fez um regaço, retirou as famílias reais do poder, e uma das medidas que vai ser tomada depois é a recondução dessas famílias. Com a derrota de Napoleão Bonaparte, Luís XVIII, parente do Luís XVI, ele assume o trono francês. Napoleão ele foge da ilha de Elba e volta para a França. Chegando na França, Luís XVIII mandou tropas para prender Napoleão. Adivinha? As tropas que foram prender Napoleão, elas se uniram a ele. Napoleão tinha muito status, ele era adorado pela população francesa. O que ele vai fazer? Ele vai marchar em direção a Paris e o Luís XVIII vai fugir. Essas famílias reais fogem, pessoal. Já teve a portuguesa, agora o Luís XVIII, ele fugiu para a Bélgica, ok? Só que aí a mobilização foi grande, a Inglaterra, a Prússia se mobilizaram rapidamente e vai ter um conflito na Bélgica, a chamada Batalha de Waterloo. Nessa batalha, as tropas de Napoleão Bonaparte serão finalmente derrotadas. Napoleão foi preso, ele abdica de novo ao trono, ele tinha assumido o trono, ele teve que abdicar de novo, e agora ele vai ser exilado em uma outra ilha, agora bem mais distante, na costa da África, tá aqui, ó, a ilha de Santa Helena. Olha só, tá aí, peguei pelo Google, tá aí a ilha de Santa Helena, onde Napoleão foi exilado, tá? E morreu em 1821, teoricamente ali de causas naturais, ok? Bom, com a derrota de Napoleão Bonaparte, atenção agora, foi realizado o chamado Congresso de Viena. Então, escolheram a cidade de Viena para realizar um congresso, uma reunião. Nossa, Napoleão tinha feito um regaço na Europa. E aí, o que a gente vai fazer? Na reunião, no Congresso de Viena, uma palavrinha-chave pensando no vestibular. Ficou decidido pela restauração. Está em verdinho ali, ó. Restauração. Tudo que foi alterado por Napoleão Bonaparte seria restaurado. Então, os governos absolutistas seriam reconduzidos ao poder. As famílias reais, lembra disso? Napoleão retirava a família real e colocava parente, nepotismo. As famílias reais que foram retiradas do poder foram reconduzidas. Então aquelas dinastias que perderam o poder foram recolocadas no poder. Lembra? Na França, Luís XVIII, parente de Luís XVI, tinha assumido o poder, fugiu, mas depois ele retorna. Outra coisa muito importante, foi criado um exército gigantesco, o exército da Santa Aliança. Esse exército era uma coligação europeia. Qual que era o objetivo da Santa Aliança? Evitar qualquer revolta liberal, qualquer revolução parecida com a Revolução Francesa. Então, para manter, tinha o objetivo principal de manter o absolutismo na Europa, manter os privilégios das elites. Outro objetivo da Santa Aliança seria a recolonização da América. Só ficou no papel, tá? Mas seria um objetivo. Durante o processo, o período napoleônico, a Espanha, principalmente, ela vai perder a maior parte das suas colônias. Então, a Espanha ela tinha uma grande área colonial na América e ela vai perder a maior parte das suas colônias. Então, um dos objetivos da Santa Aliança seria o quê? Recuperar essas colônias para as monarquias europeias, ok? Só que aqui da América, pessoal, veio um recado muito importante, né, dos Estados Unidos, que começava a crescer ali como grande potência. A chamada doutrina Monroe, do presidente James Monroe, foi uma espécie de recado para os europeus. Fala assim, ó, a América para os americanos. O que essa mensagem significa? Uma mensagem para os europeus, que os Estados Unidos não aceitariam nenhuma interferência dos europeus no continente americano, ok? Bom, pessoal, então com a morte de Napoleão em 1821, na ilha de Santa Helena, de causas naturais, termina o período napoleônico. Termina em 1815, né, com a derrota e com a implantação do Congresso de Viena. Mas lembrando que Napoleão morre só em 1821, tá? Bom, e aí, o absolutismo voltou? Ele volta durante um período, mas novas ondas revolucionárias vão varrer a Europa, varrer mesmo, tá? Esse período vai ser conhecido como Primavera dos Povos, 1830, depois 1848. A Revolução Francesa, ela foi o estopim, o início. Deu início o quê? A um processo que vai levar ao fim dos governos absolutistas. A nobreza vão perder os seus privilégios e a burguesia assume o poder na maioria dos países do mundo, né? O modelo burguês, o modelo capitalista, vai virar o modelo hegemônico no mundo a partir da Revolução Francesa, ok? Lembrando, para alguns historiadores, o período napoleônico é uma continuação da Revolução Francesa. Para outros, ele encerra a Revolução e dá início a uma nova fase, a fase napoleônica, ok? Bom, pessoal, lembrando, qualquer dúvida, ou aqui, ó, manda no comentário, como eu deixei o recadinho agora, ou aqui nas nossas redes sociais. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Tudo bem, pessoal? E se tiver alguma sugestão, é bem-vinda também. Vamos juntos
construir a história. É Napoleão Bonaparte, hein? Tchau, pessoal.